todos, boa noite, Kessia, Rafa e todos os demais que aqui estão. A gente está aqui no nosso terceiro encontro, não é isso? Terceiro encontro sobre da Liga BIM Prefeituras, que é uma iniciativa aberta para a gente discutir coisas a respeito da implantação de BIM nos municípios brasileiros. E a cada dia a gente vem trazendo um tema, né? Da vez passada a gente discutiu um pouco a respeito de contrato, a respeito de questões dessa natureza, como contratar, etc. E hoje a ideia era discutir um pouco a respeito das estratégias que foram publicadas pelo governo de Santa Catarina, foi no mês passado, acho meados do mês passado, e a gente discutiu um pouco mais sobre que estratégias realmente são essas, o que vem para acrescentar dentro desse nosso contexto de implementação de BIM. E para isso a gente tem também a presença de um grande amigo, Rafael Fernandes, que é um grande militante nessa área, especialmente em Santa Catarina, e poderá também contribuir aqui conosco nessa discussão. A Kézia, nossa host aqui do nosso Liga BIM. Kézia, boa noite. Querendo dar as boas-vindas, fica à vontade. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui entre tantas pessoas entusiastas do BIM, mas principalmente estar aqui com o nosso grande amigo, que foi meu professor, foi meu orientador, e fico muito feliz. Eu sempre falo dele quando eu estou dando aula, quando eu estou palestrando, sempre que eu tenho oportunidade eu falo, porque realmente foi uma pessoa inspiradora para mim no início e continua sendo durante a minha trajetória. Vou contar depois um pouquinho do que ele fez por mim e graças a ele os resultados que eu colhi e continuo colhendo, né? Graças a grandes direcionamentos assim que ele me deu no início da minha carreira. Grande professor Rafael Fernandes. Muito prazer. Boa noite, meu amigo. Boa noite, Kessia. Bem, obrigado por estar aqui. É sempre um prazer poder falar um pouco sobre o impacto, né? Eu vou chamar assim do BIM, principalmente para a área pública, né? Se tem alguma área do nosso país que mais se beneficiará é o cidadão decorrente aí da aplicação dos órgãos públicos, né? A iniciativa privada vai ter maior lucro, vai ter benefícios, né, de ordem de capital, mas o público vai ter de ordem social muito maior. Perfeito. Essa é a nossa bandeira, né, professor Rogério? Exatamente. É nisso que a gente acredita muito, né? Exatamente. Eu estou colocando aqui no chat para que os demais possam acessar também, não necessariamente agora, mas possam acessar para ler depois com mais cuidado, o link do Diário Oficial, tá? Para que vocês possam depois ler na íntegra, etc. Eu queria fazer uma leitura bem rápida só dos títulos que coloca lá na estratégia, né? Que está colocado lá no Diário Oficial, para daí a gente começar uma discussão, porque aqueles que não leram, que não tiveram a oportunidade de ver, poderão ouvir rapidamente. São só 10 pontos, então é bem rápido da gente acompanhar. Tá? Então, só um minutinho. Já coloquei aqui no chat, depois quem quiser dar uma olhada. Então, o decreto é o decreto 1370, de 13 de julho de 2021. O título dele diz que institui as estratégias estaduais de implantação de disseminação do BIM em Santa Catarina e o Comitê Técnico da Estratégia BIM-SC. Tá? Então, são dois itens, tanto a estratégia quanto o comitê que deve direcionar essas estratégias. E aí ele vem dizendo o seguinte: as estratégias BIM-SC, Infraestrutura Digital, visa difundir o BIM e seus benefícios, coordenar a estruturação do setor público estadual para a adoção do BIM, promover mudanças organizacionais, culturais e de processos para a adoção do BIM, criar condições para a adoção da metodologia BIM em todo o ciclo de vida da construção, estimular e promover a capacitação em BIM,
propor atos normativos que estabeleçam parâmetros para as compras e as contratações públicas com o uso do BIM, desenvolver normas técnicas, guias e protocolos específicos para a adoção do BIM, desenvolver o portal e biblioteca BIM-SC, estimular o desenvolvimento e a aplicação de novas tecnologias relacionadas ao BIM e incentivar a concorrência do mercado por meio de padrões neutros de interoperabilidade. Então, esses são os principais, são os 10 temas que trazem, 10 linhas, né, de atuação que traz esse decreto, e em torno deles é que eu gostaria que a gente discutisse, né, saber o que a gente vê desses temas colocados, se agregam, se não agregam, o que poderia ter sido melhorado, o que está muito bom, que a gente espera que seja cumprido, coisas dessa natureza. Então, o debate está aberto, a palavra é com vocês. Bem, por onde começar? Diga, Rafa, se quiser começar, não tem problema. Eu fiz algumas anotações aqui para ter pelo menos uma ordem, né? Mas uma coisa que já me chamou a atenção de forma positiva foi chamar infraestrutura digital, né? Então, pensar, né, talvez um pouco mais de marketing do que efetivamente o que seria isso, né? Assim, infraestrutura digital, né? Entende meio, né? Mas ela vai muito mais do que isso quando a gente pensa no impacto, né, que a adoção do BIM vai trazer para a área pública. Mas aí ele é muito parecido com o decreto nacional, né? Salvo aqui algumas pequenas diferenças, né? Uma de ordem estrutural, né? Ou seja, como é o Estado de fato, como administração. Mas primeiro ponto que eu acho que quando ele coloca que a finalidade é de promover a inovação nos projetos e nas obras públicas, isso, por estar no primeiro artigo, isso é limitado, né? Ou seja, limita apenas sobre o aspecto da inovação em projetos e obras. Só que ele depois ele abre lá na estratégia, no artigo 2º, que ele fala do ciclo de vida. Então, na verdade, eu entendo que a promoção, efetivamente, ou seja, aquilo que eu quero, e aí fica aqui a sugestão para outros estados ou as prefeituras que queiram implementar sua estratégia, que coloquem, na verdade, algo muito mais longe, né? Algo muito mais utópico do ponto de vista de atingir isso, porque isso não é num ciclo, num mandato, isso vai extrapolar vários mandatos, né, até que isso se efetive, mas que é a criação de um GEM digital, né? Então, de fato, o que nós queremos com tudo isso é a criação de um GEM digital onde eu possa fazer gestão da informação, né? O BIM não extrapola, né? Então, assim, quando a gente fala de BIM, que o BIM tem uma vertente política, que é isso que está aqui posto, ela deve, de fato, ter esse papel muito mais voltado para a questão política. Porque a questão técnica, enfim, tu vai dar meios, criar condições, promover treinamentos, né, disseminar a interoperabilidade, enfim, são coisas que são importantes. Mas em termos políticos, né, isso eu acho que precisaria ter sido melhor definido, né? Então, fica aqui a sugestão para quando pensar essa estratégia, é o GEM digital. Imagina o GEM digital de todas as cidades do Brasil, né? E o quanto que isso pode, por exemplo, ajudar a definição de onde eu tenho que colocar um novo posto de saúde, uma nova unidade de saúde, uma creche, enfim, uma praça, o que eu preciso melhorar para diminuir o volume de carros e aumentar deslocamentos curtos, ou seja, como é que eu penso a cidade, né? Então, esse olhar eu acho que faltou no aspecto do artigo 1º, né? Depois a gente pode ir debatendo os demais, deixo para vocês aí o que vocês acham. Esse quesito que você coloca me lembra muito dois pontos que eu acho que é muito importante. Primeiro, o aspecto da manutenção. Quando a gente fala de GEM digital, logo me vem à cabeça uma manutenção mais eficiente, né? No momento que aquele edifício pode se comunicar com o modelo e eles trocarem informações, eu consigo, a partir disso, tirar informações super valiosas para uma manutenção, né, mais inteligente, como eu falava. E a outra é, no contexto desse edifício dentro da cidade, um conceito irmão do BIM, que é o CIM, né, que é o City Information Modeling, que aí ele vem atrelado aos recursos de
de georreferenciamento, né? Os recursos ligados a GIS, que no momento que eu tenho determinado edifício ou grupo de edifícios georreferenciados dentro de uma determinada malha de cidade, e eu consigo coletar dados de todos esses edifícios, eu consigo fazer isso que você falou, né? Ter dados para uma gestão mais inteligente, né? Gestão de território, por assim dizer. Aí já não é mais o edifício, mas o território, né? Sim. E isso tem um poder político absurdo, né? Não no político que eu me refiro aqui, no sentido de fazer política, mas de fazer uma boa política, de fazer a cidade florescer, a cidade crescer e as pessoas terem retorno quanto a tudo isso, né? Então, esses quesitos, é claro que não se espera ter esse nível de detalhe que eu falei aqui dentro de um Sim. decreto, não é essa a ideia. Mas, ao lê-lo, eu tive a impressão da primeira fala que tu disseste, que eu estava lendo o BIM-BR, sabe? Assim que eu estava lendo, eu tive essa sensação, nossa, eu estou lendo o BIM-BR de novo. E onde que é o algo mais aqui? Né? Onde é que eu fui tentar buscar também, assim, fazendo um exercício de tentar ver o que há de bom, né? E eu, a princípio, achei ainda muito vago. Mesmo sabendo que a carga técnica não é para estar aqui. Mesmo sabendo disso. Sim. Né? Mas eu acho que faltaram ali algumas pinceladas um pouco mais objetivas, vamos dizer assim. Sim, e Rogério, até para dar uma orientação para quem está nos assistindo, né? Eu trabalhei dentro da implantação, né, do BIM do governo do estado de 2013 a 2019, né? Eu cheguei a fazer parte, né, da equipe, eu cheguei a ocupar a posição de diretor de inovação, né, eu criei a diretoria de inovação e padronização, né, dentro da Secretaria de Infraestrutura, onde lá, por exemplo, tinham três outras gerências, uma gerência de cartografia e estatística, uma gerência de inovação propriamente dita e a gerência de normatização e padronização. Então, e dentro da gerência de inovação, tinham duas outras coordenadorias, que é a coordenadoria que é citada aqui no decreto, que é a coordenadoria de modelagem da informação. O secretário não quis colocar, na época que a lei estava sendo criada da nova Secretaria de Infraestrutura, o termo coordenadoria de BIM, né? Porque eu queria que fosse mantido o laboratório BIM, né? Coordenadoria do laboratório BIM, né? Essa era a minha ideia, manter essa função, né, de gestão do conhecimento ali. E tem uma coordenadoria de inovação propriamente dito, porque a área de infraestrutura é gigantesca, né? Como é que eu uso web semântica, como é que eu uso machine learning, como é que eu uso N tecnologias para tornar a gestão de outras áreas que fazem parte, né? Por exemplo, acidentes de carro são registrados em rodovias estaduais no sistema que é do Estado, ou seja, como é que eu faço a gestão de muito mais coisa, né? Então, e aí, como você bem colocou, o SIM, né, vai obrigar a colocar essas informações espacialmente para a tomada de decisão. Ou seja, só teremos um governo estratégico, efetivamente, com visão de futuro, se os dados estiverem, de fato, organizados, né, num contexto onde ele possa ser analisado efetivamente. Né? Perfeito, concordo. Deixa eu fazer uma colocação e até jogar a pergunta para o público que está aí nos assistindo, que está aqui com a gente também. Nesse final de semana eu estava dando aula e nós comentamos sobre o decreto de Santa Catarina, né? E aí os meus alunos falaram que a turma não era, na sua maioria, não era daqui da região sul, eram do Nordeste, e falaram que muitos municípios da região deles sequer tinham um plano diretor bem elaborado, bem divulgado, alguns nem tinham muito bem um plano diretor, como é até o caso de alguns municípios aqui da Grande Florianópolis, né? Tem municípios que têm plano diretor aí da década de 60, né? E aí eles lançaram a seguinte pergunta, que foi até bem interessante, rolou um questionamento bastante rico na aula, que era assim, o que é melhor para um estado que tem um município que já tem os seus planos diretores já bem consensado, e aí agora o BIM vai tentar nivelar, organizar todos esses planos diretores, ou talvez seria mais fácil uma estratégia BIM num estado onde não tem isso, e aí se faz, o próprio estado organiza
um plano diretor básico que seria abrangente a todos os municípios, e depois cada município vai detalhando a sua ramificação, a sua especificidade. Aí, na minha opinião, né, assim, eu tentei imaginar na situação. Eu imaginei que talvez fosse um pouco mais fácil quando você chega no local onde não tem ainda aqueles decretos, aqueles remendos ali de plano diretor, que você vê que são coisas assim absurdas que às vezes são postas ali, né? Aí eu queria ouvir a opinião de vocês e também a opinião do pessoal que está aqui na sala com a gente. Como é que é o plano diretor no seu estado? Como é que, de repente, isso poderia estar sendo citado na estratégia BIM de Santa Catarina e como isso poderia, de repente, estar costurado como padrão para os demais decretos? O que vocês acham? A gente participem. O espaço é de vocês. Então, também eu fiz uma pergunta bastante capciosa, né? Também eu caprichei aqui na polêmica, né? Pois O é. que é bom, não ter nada ou ter tudo meio tumultuado, né? Na tua, vamos lançar então a batata quente no colo do convidado, né? Com muita elegância, né? Vou jogar a batata quente no colo do Rafa. Na tua opinião, Rafa, poderia estar citado ali no decreto algo que pudesse dar uma nivelada e como estratégia também nivelar os planos diretores dos municípios, ou o Estado tem que pensar só no Estado mesmo, de forma geral? Eu achei a pergunta excelente, assim, né, do ponto de vista, né? Quando eu falo de uma estratégia estadual, né, ela tem essa visão exclusivamente do que é da esfera estadual. Então, eu não vou interferir nos municípios por uma questão de autonomia dos entes federados. Mas eu poderia, ali, de alguma forma, né, chamar, por exemplo, para dentro dessa parceria, já buscando essa conexão, como, por exemplo, no estado de Santa Catarina, nós temos a Federação dos Municípios, né, chamada FECAM. Então, traz a federação estadual, que congrega as associações de municípios, enfim, que congrega os municípios como um todo, como um meio de buscar esse nível. E tu me fez lembrar, quer dizer, na época era o secretário do planejamento, era o Murilo Flores. Eu cheguei para ele, eu soube que ele ia ter uma reunião com o presidente da FECAM, isso em 2014, final de 2014, eu perguntei, secretário, aproveita a oportunidade que você vai falar com a FECAM e pensa, né, coloca para eles por que não padronizar, né, nomenclaturas, né, termos associados aos planos diretores e códigos de obras, para que o Estado possa propor, de alguma forma, um sistema digital de obtenção de consulta de viabilidade dos municípios com planos diretores, mas de uma forma padronizada, ou seja, para que os planos diretores, justamente pensando nisso, não tenham um defina, por exemplo, testada e o outro define afastamento ou recuo, né? Então, usando termos que são a mesma coisa, em tese, mas com nomenclatura diferente. Enfim, essa padronização ajudaria, né? Eu gosto sempre de citar a ideia da nota fiscal eletrônica, que ele é um dado estruturado em boa parte e semi-estruturado em outra, mas já é uma forma estruturada do dado, ou seja, isso pode ir para um banco de dados e a gente poder ter aí um planejamento estratégico por parte do Estado, qual região é preciso... Eu vou pegar indicadores socioeconômicos, indicadores sociais associados às regiões e direcionar recursos para promover isso, né? Ou seja, a gente não quer um êxodo, ou seja, um deslocamento de grandes massas para as cidades mais com melhor infraestrutura. Nós queremos levar a infraestrutura para as cidades menores, para que a sua população fique ali, cresça, se desenvolva e atraia, na verdade, faça um sentido contrário. Por quê? Porque as cidades foram melhor planejadas. Eu acho que o governo falha nesse sentido em não trazer, de fato, o município, né, para fazer parte dessa discussão. Claro, a efetividade disso é um pouco mais complicado. Porém, na pergunta que tu colocou sobre ser mais difícil de não ter nada ou ter alguma coisa, eu sempre gosto da ideia assim, quando eu tenho alguma coisa, eu já tive alguma experiência, né? Eu já comecei a sentir dor, né? Ou seja, então eu começo a ter noção de onde eu devo pisar. Agora, quando a gente não tem referência alguma,
tem um medo, né? Um medo da primeira barreira a ser vencida. E eu acho que isso, de certa forma, atrapalha. E, né, e só para fechar aqui essa parte, eu lembro sempre quando eu quis criar o laboratório, né, me convenci de que isso era importante, o BIM dentro do Estado, e, assim, sem dinheiro, sem recurso, sem recursos humanos, principalmente, para fazer alguma coisa, e não por não ter, isso me fez desistir, né? Não fez cruzar os braços, agora vou esperar um dia que alguma coisa chegue. Então, acho que falta um pouco dessa vontade também política nesse sentido. Agora, né, infelizmente, nós temos um secretário de infraestrutura e mobilidade que não é nem engenheiro nem arquiteto, não é da área, então isso é lamentável, né, porque cria aí um gap muito grande na hora do discurso, da fala, da apresentação de propostas, do significado, da padronização. Então, isso realmente cria um dificultador grande nesse caso. Verdade. Eu sempre digo que alguma coisa é sempre melhor do que coisa alguma, né? Então, você ter algo, eu concordo contigo, Rafa, quando dizes que é bom ter uma experiência, mesmo que essa experiência seja negativa a princípio, né? Já é alguma experiência, que você Sim. pode depois aprender que por aquele caminho não é, né? Já foi uma experiência ali, já foi um aprendizado. Então, acho realmente que alguma coisa é sempre melhor que coisa alguma. E eu concordo contigo com essa questão do Estado poder dar as mãos, estender as mãos para os municípios, porque realmente, no meu estado, por exemplo, são 215 municípios aproximadamente. E tem município que a gente não sabe nem por que se tornou município, de tão pequeno e de tão desestruturado e sem recursos ele é. Imagina esta pessoa ter que dispor de corpo técnico, verba e tudo mais para compor ali um plano diretor, compor equipes de BIM ou qualquer coisa dessa natureza. É extremamente complicado, né? Então, às vezes não é nem porque ele não quer, ele não tem como ainda chegar nesse ponto, né? Na pirâmide de Maslow ele ainda está na base, né? E aí ele não consegue sair daquele contexto. E eu acho que nesse ponto era legal o Estado realmente estender as mãos e buscar uma certa homogeneidade para algumas coisas. A gente sabe que nem tudo dá para padronizar, mas existe uma boa parte de coisas que dá, né? A gente comentava também, eu e a Kessia, uma vez, sobre os cadernos BIM, né? Alguns municípios começam a se mobilizar para fazer. Para que cada município ter o seu completamente do zero? Me parece muito improdutivo isso, né? Fica querendo todo mundo inventar a roda. A gente poderia ter uma base e alguém que quisesse adicionar alguma coisa que é muito próprio da sua realidade, adiciona. Aí cria-se um capítulo específico para isso, né? Mas me parece muito complicado cada um ter o seu. E eu acho que isso se aplica até no âmbito bem maior, não só cada estado ter o seu. Por que a gente não teria um, pelo menos que fosse mais geral, né? Que pudesse os estados aderirem àqueles padrões, aquelas lógicas ali, e depois cada um faz a sua adaptação. Mas eu partiria de alguma coisa, né? Quase que um template, quase, digamos assim, onde eu tenho ali meia dúzia de itens que são possíveis de serem padronizados, e aquilo pode, então, iniciar uma história de um caderno ou coisa parecida. Então, são reflexões que eu acho que, sim, era bom termos a participação do Estado como ente agregador, como uma pessoa que estende a mão aos demais. Aqui, eu acho que isso tem em todos os estados, aqui no nosso estado também tem essa Federação dos Municípios, e que é uma ótima oportunidade para que ela possa juntar forças e traçar esses elementos. A gente falava ainda há pouco dos recursos de georreferenciamento. É outra coisa que, ao pensar alguns tipos de município, alguns tamanhos de município, é muito difícil. Os caras, às vezes, têm dificuldade de ter computador, para você ter uma ideia. Entendeu? Então, para alguns, chega a esse nível de complexidade. E aí a gente falar para esses estados ter este grau de, digamos, de acesso ao dado, de tratamento com dado, é um pouco distante. Mas, se ele está junto de uma determinada região, se agrupa com tais e tais municípios que fazem parte daquela região, que é um pedaço daquele estado, talvez isso se torne
possível, né? Porque daquela região tem cidades que tem, aí sim, tem muito mais recursos, etc. E aí, juntando, eu acho que é bem possível, sim. Diga. Professor Rogério, deixa eu falar aqui da Camila, a Camila que está aqui na sala com a gente, Camila Moreira, ela é de Resende, no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro foi o primeiro estado que lançou um decreto estadual de BIM. Ele lançou antes até do que o decreto federal, né? Foi um decreto lá do... Não, foi no mesmo ano. Foi no mesmo ano. Foi questão de meses, assim, né? Com antecipação. Porque em 2018, quando saiu o decreto, era governo Temer, né? E aí o Rio de Janeiro faz o lançamento em dezembro, se eu não me engano. O decreto saiu em maio, do governo federal. E aí, em 2019, o governo atualiza o decreto, fazendo algumas mudanças, e aí tem um decreto da estratégia de 2019. É por isso que talvez essa confusão, quer dizer. Sim, então eu sei que o Rio de Janeiro ele saiu na frente em relação a outros estados, se a gente for comparar na questão de decreto, mas a gente vê, pelo que ela está comentando aqui, que ela não vê muitas iniciativas lá na região dela relacionada à adoção do BIM. Isso a gente vê, é muito comum, né? Pelo menos eu lembro muito dos eventos que eu participava, os eventos promovidos aí pelo Rafa, que foi quando eu conheci ele lá em 2015. Eu lembro que aquele primeiro decreto que Santa Catarina lançou, não tinha as empresas do setor privado, elas não estavam preparadas, né? E eu lembro muito bem de já ter ouvido o Rafa falar sobre isso, né? O Estado estava pronto já há muito tempo atrás, e as empresas privadas não estavam. Na tua opinião, hoje o Estado continua estando preparado ou o Estado deu algum passo atrás para se igualar com talvez o time das empresas privadas? Só pergunta fácil, pergunta boa. Valendo um carro zero agora. Só perguntinha boa. Então, eu sou suspeito em falar, né? Por não gostaria muito de ter continuado, né, nesse trabalho dentro do Estado, não porque, né, fui quem trabalhou esteve à frente de todo esse trabalho, não é um paternalismo, só eu sei fazer, não tem nada a ver com isso, mas fazer parte do trabalho, tanto que, estando na posição de diretor, eu me afastava muito mais de estar no front do BIM, mas era uma bandeira num nível mais hierárquico mais alto com esse objetivo, né, de fazer esse trabalho mais ampliado. Então, isso realmente tinha saído da posição de front para uma posição estratégica de suporte a esse grupo que estava sendo formado. Então, eu acho que teve uma perda mesmo, né? O Estado tem uma perda nesse sentido, não só pela minha saída, porque o conhecimento que eu tenho não ficou no Estado, então, ou seja, o conhecimento que todo mundo tem fica nas pessoas, as instituições não têm uma preocupação em reter esse conhecimento, em fazer a gestão do conhecimento nas suas instituições, né, do que o corpo técnico possui. Então, eu vejo que aí tem uma primeira perda, né? A segunda perda, né, tanto que ela está aqui refletida, a gente já começou no primeiro artigo vendo falhas, como o Rogério falou, de um Ctrl-C, Ctrl-V do decreto nacional, e sem uma reflexão mais apurada sobre o que aquilo significou lá atrás, que foi um avanço, mas ao ponto em que a gente já está, isso já não reflete mais a realidade atual, ou seja, tem um déficit aí, né? Tem um gap, uma redução das possibilidades. Agora, em relação ao que o Estado vem fazendo, quer dizer, eu gosto muito de aprender, né? Eu sou um eterno faminto por aprender, porque eu sempre acho que eu não sei nada ainda, né? E nesse sentido, quando eu decidi fazer o laboratório e vendi essa ideia, o laboratório produziu 23 estudos, nem todos foram concluídos, vários deles viraram artigos científicos, viraram papers em congressos mais simples, mas viraram conteúdos, justamente porque nós queríamos saber como nós estávamos buscando as perguntas, né, fazer perguntas para problemas futuros, né? Então, por quê? Porque era essa ideia de estar na frente da área privada, não por estar na frente propriamente dito, mas se antecipar a um questionamento do privado quando numa contratação pública.
Mas isso está certo ou está errado? Como é que vocês vão fazer essa fiscalização? Né? E eu trago aqui um exemplo que eu achei muito interessante que nós vivemos, foi no CRAS, na licitação das obras do CRAS, uma empresa questionou, por conta do versionamento, da atualização do versionamento do ArchiCAD, a área da calha tinha mudado. E aí eles questionaram, olha, o valor está aquém do valor que, de fato, real a gente colocou na obra. E a gente foi ver o que tinha dado errado. Né? E aí, dessa experiência, surgiu um requisito no caderno de especificação de projetos que diz o seguinte: ao não usar uma ferramenta não proprietária dentro do software de modelagem, ou seja, eu vou fazer rodapé com viga ou fazer com parede, né, que seria esse caso, não uma ferramenta proprietária para aquele objeto, tem que descrever, né, como ela foi modelada e como extrair e identificar a informação que tem que ser levantada para fins de quantitativo, né, de extrações quantitativas. Esse registro precisa ser feito. Por quê? Porque era naquela versão, naquela condição em que foi decidido o porquê daquele uso da ferramenta, mas ela não é proprietária para fazer rodapé, né? Ela é uma ferramenta parede, uma ferramenta viga, não é específica. Então, os softwares têm essa limitação, e isso guardava o quê? A necessidade de ter aí uma auditoria futura sobre esse levantamento de dados, né? Então, o laboratório tinha esse papel, e isso se perdeu, né? Ou seja, o Estado declina dessa ideia de fazer essa gestão do conhecimento em detrimento aí de simplesmente fazer porque é uma próxima eleição que eu estou pensando, meu mandato é curto. O Rogério Suzuki, no evento que eu participei do BIM Fórum, colocou, não, mas por que não pensar na parte operacional, de operação e manutenção? Por quê? Porque os políticos estão meramente preocupados em fazer alguma coisa, entregar alguma coisa, e nem aí para manutenção. Dada a nossa ponte, Ercílio Luz, que quantos anos sendo mantida e não tornada ela operacional, outras duas pontes, agora, depois de anos sem manutenção, fazer ela, porque o Ministério Público foi lá e obrigou, ou seja, as manutenções não são vistas pelos políticos como algo que dá retorno político, né? Ou seja, aquilo só aumenta a despesa e impede de você construir algo novo. Então, a gente tem aí, talvez, e a sugestão que eu dei foi, por que não, né, propor um projeto de lei em que inclua a obrigatoriedade do manter como um crime de responsabilidade fiscal, ou seja, assim como a gente tem uma limitação para a folha de pagamento, percentuais para a saúde, para a educação, tem que estar lá, você tem que saber fazer essa gestão do que existe para não correr esse risco de a gente começar a sucatear, né? O exemplo agora, recente, Cinemateca do Brasil, pegou fogo, falta de manutenção, né? Triste o que aconteceu ali, triste. Agora, deixa eu fazer mais, professor Rogério, prometo que é a última pergunta que eu faço, tá? Não, pelo amor de Deus, não diga isso, tem que ter muitas. As perguntas apimentadas. Eu queria fazer só mais uma pergunta aí para vocês e para o pessoal que está aqui na sala. O pessoal está só quietinho ouvindo, não sei se eles estão com frio como eu, mas estão só aqui quietinhos, assim, observando. Mas a pergunta que eu faço é o seguinte: olhando, eu sou bastante otimista, assim como o Rafa também, né? E eu gosto de olhar sempre o copo meio cheio. Nesse aspecto, mesmo que tenha sido algumas coisas que poderia ter sido pensado melhor, eu vejo muito positivo o fato de ter lançado essa estratégia. Partindo desse ponto, vocês acreditam que a gente agora consiga fazer com que o setor privado avance um pouco mais na adoção do BIM? E eu pergunto isso porque quando nós fizemos o primeiro BIM CREA-SC, né, fizemos inspirados aí no evento que o Rafa organizou em 2015, né? Nós organizamos e nós convidávamos várias pessoas para participar, venha mostrar os seus cases, venha mostrar o que vocês estão fazendo. Não, mas a gente ainda não faz nada em BIM. Mas por que ainda não? Porque o BIM não vai pegar ainda, vai demorar anos. Eu ouvi isso de vários empresários, de empresas grandes aqui de Santa Catarina, e eu ficava muito triste com isso, né? Não, mas já lançou a licitação. Mas foi uma só, agora para lançar outra vai demorar muito tempo. E aí, com esse lançamento dessa estratégia, eu pelo menos tenho essa sensação de que isso pode mudar. É a sensação de vocês também?
E aí eu queria também ouvir o pessoal aí da sala, né? Vocês acham que se fosse lançada uma estratégia de implementação BIM para a sua cidade, para o seu estado, a disseminação do BIM ganharia um pouco mais de força, porque a gente está só falando do governo federal, né? Agora do estado e agora para os outros estados do Brasil. O que vocês acham, pessoal? Ele é um corajoso aí. Vamos lá, Camila, Gabriele, Ana Caroline, Carol, Ó, Elmer. A Camila que se prontificou aqui a falar que é de Resende, né? Camila, se tivesse uma estratégia BIM no estado do Rio de Janeiro, você acha que poderia mudar um pouquinho a situação, que destravaria um pouco mais, que isso puxaria o setor privado junto? Boa noite. Boa noite. Eu acho que, assim, a estratégia eu vejo mais, como eu falei aqui no estado do Rio, eu não estou vendo muito a disseminação da estratégia BIM, até por causa da questão política que está agora os últimos 2 anos, né? Troca de governador, aí a gente acaba perdendo todo o andamento do trabalho, né? Do que vem um gestor, mudou, mesmo sendo o vice que entrou no lugar, a política é outra. Então, assim, eu não vejo aqui no estado do Rio de Janeiro muito movimento em relação ao BIM mesmo. E, assim, eu sou de Resende, uma cidade pequena, né? Não tem muito... Até o Rogério falou, assim, o computador que eu trabalho na prefeitura é meu, não é da prefeitura, não tem condições. Sim, até tem um computador, mas nem Excel, nem Office, pacote Office tem. Então, assim, eu prefiro levar o meu e eu conseguir trabalhar de uma forma melhor do que trabalhar com o de lá. E eu só vejo a implementação do BIM no município sendo uma coisa onde venha recurso ou federal ou estadual, que seja uma forma do município correr atrás. Eu acho muito difícil o município fazer uma implementação de uma estratégia, implementar uma estratégia sem que tenha que correr atrás dos recursos que vêm federal ou estadual. Eu acho, é a visão que eu tenho. A gente corre atrás do recurso, a gente não trabalha prevendo. Por exemplo, agora o estado do Rio veio um pacote grande de obras de infraestrutura e aí trabalha. Em 15 dias você tem que lançar um projeto, fazer o projeto, o orçamento, tudo, para levar o Rio para conseguir o orçamento, porque senão você perde o recurso. Então, assim, a gente só corre atrás. O que eu vejo é isso. Então, para mim, a minha visão vai demorar um pouquinho para a gente conseguir colocar o BIM aqui nas cidades até da região. É isso. Infelizmente, é a realidade de muitos e muitos e muitos municípios. Infelizmente. Essa realidade é bastante comum de norte a sul, né? É bastante comum de norte a sul e a gente vê que os municípios, eu vejo assim, identifico na Ana Caroline, muitos municípios, até mesmo aqui da região metropolitana da Grande Florianópolis. A gente uma vez participei de um evento com o Observatório Social do Brasil, aonde a secretária da Educação, que era uma professora, era a pessoa que fiscalizava as obras, porque não tinha engenheiro, nem arquiteto, no corpo técnico da prefeitura. Então, como é que vai implementar BIM numa situação dessa, né? Se o Estado não vier e não abraçar esse município e resgatar ele, né? Se não for feito... lembra que, acho que no nosso primeiro webinar nós falamos um pouco sobre isso, né? Em um Estado classificar 3 ou 4 tipologias de município e criar uma estratégia padrão para esses 4 municípios. Ou seja, aquele município que tem um corpo técnico, que tem capacidade de projetar, um município já menos estruturado, que consegue se estruturar, mas não consegue projetar e sim consegue contratar, e ainda aquele município que não consegue nada, nem contratar, nem fiscalizar
nem especificar, e aí esse é abraçado de fato, né? Para cada um dessas três realidades, a gente tem necessidades de infraestrutura tecnológica diferenciadas, uma mais simples, uma mediana e uma mais robusta. A gente tem treinamentos diferenciados, né? Então, é a visão que eu tenho. Talvez essa questão de abrir essa tipologia por municípios, eu vejo que é uma estratégia bem interessante, porque sem apoio, realmente, a gente vê vários guerreiros, como a Ana Carolina, até dou os parabéns aí pela iniciativa e pelo depoimento aí, que realmente é impactante para a gente. Perfeito. Alguém mais? Gabriele, Ana Caroline, o que mais que temos aqui? Temos a Camila, temos Elmer, a Pamela. Pamela é da tua equipe? Pamela é a nossa super, Pronto. super apoio, super Pamela. A Pamela conheceu, a Pamela trabalhou com a gente na Prefeitura de Florianópolis e conheceu um pouquinho da realidade também, né? Nos ajudou muito a fazer várias coisas importantes dentro da Secretaria. Pronto. Rafa, tem dos outros temas, tem mais alguma coisa que você queria pontuar aí? Dessa última pergunta que a Kézia fez, né, sobre... realmente, eu também concordo que a publicação de um decreto nesse nível, né, ele tende a estimular, e aí o depoimento da Camila em relação ao Rio, ou seja, o Rio publica um decreto e acaba não tornando ele uma realidade, cria um efeito contrário, né? E aí isso é um efeito negativo muito ruim por conta de, sei lá, faz, mas não acontece, né? Ou seja, publica, mas não acontece. É só e o Estado precisa tomar cuidado com isso, né? De fazer esse alarde sobre e acabar não viabilizando efetivamente, né? Eu converso com a Lauren, né, que é quem hoje coordena esse trabalho todo, né, do comitê, e assim, Lauren, te preocupa, não tenta abraçar o mundo, não vai dar, né? Foca naquilo que hoje eu vejo que é muito mais impactante, que são as fiscalizações dos projetos e depois fiscalizações das obras. Fiscalização do projeto, porque o pessoal que fiscaliza, os engenheiros e arquitetos do Estado, continuam fazendo fiscalização de projetos em BIM da forma como fazia em CAD. Ou seja, o projeto é todo compatibilizado, bonitinho, existem as reuniões de coordenação de projeto junto com a equipe de fiscais e de desenvolvimento de projeto. No entanto, ao Estado receber, né, pede para receber separado. Ah, não, a arquitetura é só com o arquiteto. E aí cada um faz uma análise, e essa análise nem para sentarem juntos e fazer uma discussão mínima. Né? Olha, tudo bem, gente, eu não tenho software de BIM, o Estado não viabilizou, mas olha só, eu vi que a tubulação está passando aqui e, pô, não tem como mudar. Como é que... Não, mas olha, não tem como passar por outra posição porque eu vou estar num posicionamento de viga que vai aumentar a seção dela e isso vai gerar um problemão, seja um custo a mais. Mas muito provavelmente essa discussão coletiva, vou chamar assim, né, que seria o colaborativo efetivo do Estado, não é feito. E eu falei, então, Laure, te preocupa em criar um caderno, né, coloca como a tua meta a criação de um caderno de fiscalização para projetos. Começa por onde? Né? Que as pessoas sempre perguntam, mas como? Né? Falar, ok, o que eu tenho que fazer eu sei, agora como? Né? O como, senta com cada um dos fiscais e pergunta, o que tu fiscaliza? De estruturas eu vejo, por exemplo, a quantidade de aço por volume de concreto. Então um parâmetro, né, peso de aço em relação a volume ou peso de massa de concreto. Tá, então esse é um parâmetro. O que mais? Não, eu quero ver se tem muitas vigas de, sei lá, com ferragem negativo. Por quê? Por isso. Então, e anota tudo isso que ele faz essas análises e define então os teus parâmetros. Então, olha, a empresa que vai executar os projetos de estruturas do Estado, para o Estado, no projeto estrutural vai definir relação de aço e concreto, relação disso, três projetos de fundações e 3 projetos de estruturas para fins comparativos. Não sei. Ou seja,
apresenta alguma coisa, né? Ou seja, levanta através desses técnicos quais são obrigatoriamente o que você precisa. Isso se torna, né, o que a gente fala aí da 15965, não, da 19650, da ISO, né, são meus requisitos de projeto, com a finalidade para serem fiscalizados, ou seja, é um controle de qualidade, que é o que a ISO preconiza, ou seja, o controle de qualidade das informações na fase de desenvolvimento de projeto, com esse papel. Agora, tem outras obrigatoriedades em termos de, sim, mas o que o fiscal, de fato, analisa, né? Então, eu vejo que o decreto tem, né, essa falha. E um outro ponto, ele diz que até o ano de 2022. Então, acho que quando a sociedade lê que é até 2022, estava lá, e depois? 2023 é o quê? A estratégia acaba, morre, vira alguma outra coisa. Então, ela coloca num horizonte muito, muito curto, né, de projeção de viabilizar tudo isso. Dessas 10 iniciativas aqui, são muita ação para fazer em tão pouco tempo. É muito... Ô, Rafa, eu vou dar uma sugestão também do que a gente fez que a gente tentou fazer na prefeitura. Essa sugestão tua aí de por onde começar, a gente fez a seguinte análise. A gente analisou, por exemplo, os principais contratos e quais eram os principais aditivos que se tinha, nos principais projetos que tinham acontecido. Perfeito. Dentre esses principais aditivos, quais eram os mais expressivos? Normalmente, né? Problemas com volume de concreto, especificação falha de aço, especificação falha de terraplanagem. Então, quando você pega os principais itens, que é aonde dói, né? A principal dor é ali que você tem que começar primeiro. E aí, nesse manual, você pode não fazer o primeiro tão completo assim. Você pode pegar o primeiro, pensando lá no gráfico de Pareto, né? Você vai pegar o que é mais relevante, o que dói mais. E aí você vai refinando aquilo com o passar dos anos e com o passar da experiência e do amadurecimento. Mas eu começaria, por exemplo, por fazer uma análise no seu estado, ou na sua prefeitura, dos últimos 10 contratos e dos últimos aditivos que esses contratos tiveram, e comece a tratar por ali. E aí faça dessa forma um caderno de fiscalização mais eficiente dessa forma. Mas acho que é bem interessante. Pessoal, deixa eu aproveitar e fazer só uma última fala aqui, professor Rogério, me permite? Não, pelo amor de Deus, você vai fazer O, todas Ra- as falas. o Rafael Fernandes, para quem não sabe, ele foi o meu orientador. Na época que eu estava fazendo meu TCC, eu ia fazer o meu trabalho de conclusão de curso, a minha pós-graduação, sobre implementação BIM no FNDE. E ele falou o seguinte para mim, Sinquese, aproveita que você está trabalhando dentro de uma prefeitura, por que você não faz o seu trabalho focado em implementação BIM para prefeituras? Porque existe pouquíssimo material disponível no mercado sobre isso. E foi à luz desse grande toque genial dele que eu fiz o meu TCC, e foi um trabalho muito bacana assim, de ter feito. Quem quiser pode me procurar ali nas redes sociais, eu dou o caminho, né? Está lá também publicado no banco de TCCs, também na biblioteca digital. E esse trabalho foi, inclusive, para o PTBIM no ano passado em Portugal, né? Nós conseguimos publicar e assim, por isso é que eu tenho uma real admiração e deixo aqui, né, o meu abraço, meu agradecimento pela participação. E, por último, último mesmo, agora de verdade, convido quem quiser saber um pouco mais de BIM no orçamento, nós vamos ter um curso nesse final de semana com a grande professora Rosângela Castanheira, fera demais em BIM, em orçamentação. E para quem é do setor público, para quem é do privado, está super convidado. É só entrar lá no site www.conexãobim, se inscreva no curso, vale muito a pena. Assim, é uma aula realmente de orçamentação e de BIM. Vale a pena. Perfeito. Ótimo, ótimo. Caminhando já para os finalmente aqui, a gente levantou alguns pontos que achamos que poderia ser melhorado dentro do contexto do decreto. Agora, tentando deixar o final uma coisa mais de esperança, vamos dizer assim, quais pontos você acha, Rafa, que a gente pode colocar assim como
olha, tudo bem, poderia ajustar isso, aquilo, mas é bom isso, é bom aquilo, se fizer por aqui, eu acho que tem um fator positivo muito interessante e uma mensagem também para aqueles municípios que têm, como a gente comentou aqui, poucos recursos. O que você tem a dizer aí para a gente? Meu amigo, bem, falando aqui especificamente do decreto, né, tenho certeza que o inciso 3 e 4 foi a Lauren que colocou ali, né, que fala de promover mudanças organizacionais, culturais e de processo para a adoção do BIM. Isso é algo fundamental, né? Aqui uma grande inovação nesse sentido, né? Então, pensar esses processos, né? A gente precisa desburocratizar, né? E desburocratizar não é criar regras simplistas, e sim tornar, fugiu o nome, racional, né, o processo de tomada de decisão a partir de informações adequadas, corretas para essas tomadas de decisão. Então, a questão cultural, né, então é algo que é muito difícil. Então, tomarem cuidado com isso, né? Ou seja, se conheça primeiro, busque, eu sempre digo, quer implantar BIM em qualquer lugar, né? Independente, público, privado, pequeno escritório, grande escritório, comece sempre pelas pessoas que estão mais aptas, ou seja, o que são as pessoas mais aptas? Aquelas que são famintas ou gostam de inovação, que gostam de novidade, que se familiarizam, né? Se encantam com essas mudanças, né? E estão dispostas a mudarem efetivamente, então comecem por elas, né? Comece com projetos pequenos, né? Pense grande, comece com projetos pequenos, né? Em ciclos curtos de aprendizado, onde você vai ganhar isso. Então, acho que tem um pouco disso, né? O decreto pode que vocês venham a construir nesse sentido, tragam um pouco disso. Que está diretamente relacionado ao 4, né? Que é a criação de condições para a adoção do BIM, pensando no ciclo de vida. Então, eu tentei, ainda no governo anterior, né, uma integração com a Secretaria da Administração, que eu senti falta aqui. A Secretaria da Administração é a mantenedora do patrimônio público do Estado. Ou seja, então, ela, como gestora do bem público, ela precisa estar inserida num contexto como esse. Então, isso é uma falta, né? E aí existem os patrimônios, os bens móveis e os imóveis, né? E dentro dos imóveis existe uma biblioteca gigantesca de informação na qual ela está codificada numa forma que você não acessa, né? Então, o problema. Então, se preocupe com as informações também dos seus mobiliários, equipamentos, porque, como o Rogério colocou, né? Ou seja, terão equipamentos que eu posso colocar sensores e me avisar antecipadamente se ele vai falhar ou não, dependendo do critério. Ou seja, então, aonde isso? Um hospital, por exemplo, né? Para que falha pior do que não ter um hospital em funcionamento por conta de uma queda de energia? Ou seja, como é que entra todos os recursos? Os equipamentos de geração estão adequados, estão aptos? Tem combustível? Qual meio? Enfim, N coisas, né? A Fundação Catarinense de Educação Especial, na qual eu tive a oportunidade, junto com a equipe, desenvolver um anteprojeto, a gente não falou de sustentabilidade, a gente falou de meios a economizar. Energia, consumo de gás, enfim. E o projeto foi pensado, placa fotovoltaica, N aspectos ligados a essa sustentabilidade do prédio. Então, aqui também senti um pouco dessa falta. Então, pense na sustentabilidade. Isso é um papel importante. A gente está com um problema hídrico sério no país, ou seja, como é que eu mitigo isso? Qual é a minha ação pontual que pode, de alguma forma, colaborar nesse sentido, né? E uma coisa que eu achei desnecessária aqui foi desenvolver um portal, não um portal necessariamente, mas a biblioteca. A biblioteca eu achei desnecessária, né? Já existe um movimento dentro da União, né? Você adere a isso. Um portal, eu acho, sim, como um site, um local onde as pessoas podem, né, que aí criar esse meio para os municípios terem acesso a essas ferramentas, aplicações, né, que possam ser aí, de fato, disseminadas, né, e popularizadas para os demais municípios, né? E aí, além disso, eu senti falta também de órgãos como o órgão na qual eu trabalho, que eu sou servidor, o Instituto de Meio Ambiente, né? Eu hoje licencio empreendimentos do setor elétrico. São projetos de engenharia, seja de usina, de subestação e de linha de transmissão. São projetos de engenharia. Então, se são projetos de engenharia, dá para fazer BIM, né? E por que um órgão ambiental não pode ter acesso a esses conteúdos em BIM
e aí falo de rodovias, que também, N outros empreendimentos que são ligados à engenharia e arquitetura, que teriam condições de nos fornecer informações para uma melhor decisão, uma tomada de decisão muito mais ágil, né? Numa desburocratização racional, que eu chamo, e não numa desburocratização simplista. Além das companhias, né? das concessionárias públicas de água, energia, gás, né? Que aí também são empresas de engenharia, que aí também não foram contempladas, não foram vistas aqui. E, por fim, eu senti falta também de órgãos de análise, né, como bombeiros, que são estaduais, né, e a vigilância sanitária, que poderia, aí, né, o RDC 50, que é o grande manual da área de saúde, poder, né, ter aí uma grande mudança na sua análise pelo uso do BIM, nessa maior eficiência. Então, eu senti falta disso, e eu acho que fica aqui a dica para os municípios que queiram, ou outros estados, em pensar de uma forma muito mais abrangente, né? Mais interligando, né, secretarias, promover mais a conexão entre eles. A gente fala de BIM sempre a questão do trabalho colaborativo, e é colaborativo também interligar as secretarias, né? A gente sofre muito com falta de informação e muitas das vezes, quando inicia um novo mandato, entra as pessoas com muita vontade de fazer e a gente começa a ver várias secretarias fazendo a mesma coisa, porque não há uma conversa entre eles. Então, tem gente, já até aconteceu, da gente ver duas secretarias fazendo o mesmo projeto, da mesma região, por exemplo. Tá? Tinha uma praça, tinha duas secretarias fazendo o mesmo projeto para a mesma praça. Então, vou te dizer que eu já vi fazendo 2 projetos diferentes para o mesmo terreno. Isso é pior. Também, entendeu? Então, a falta de comunicação é terrível, né? E falta de ter um local onde essas informações estejam lá, uma espécie de repositório para que as pessoas pudessem acessar e possam entender o que está acontecendo. Então, esse chamar para a colaboração, eu também concordo que é fundamental. E pensando agora na questão dos municípios menores, como o Rafa falou, e eu concordo plenamente, tem como fazer mesmo sem dinheiro, mesmo com essas limitações, né? Como você relatou no início do laboratório de vocês, estavam sem recursos para grandes coisas, mas mesmo assim vocês conseguiram fazer muita coisa. E eu acho que existe realmente uma parte do trabalho de BIM que precisa de pouquíssimos recursos, precisa muito mais de organização, precisa muito mais de sentar, de discutir, de combinar, sabe? É gente falando com gente, né? E para isso, amigo, praticamente não tem valor. Quando eu dou curso sobre licitações de projetos em BIM, né, eu sempre brinco assim, mas qual software que eu uso? Você usa qualquer editor de texto. Você tem uma conta na Google, você entra lá em documentos e você faz o teu edital. Você precisa, né, porque os pequenos municípios, inevitavelmente, eles vão fazer licitações, como a Kézia disse. Né? Eles estão no rol daqueles que só fazem licitação. Né? Por mais que não tenham fiscal propriamente dito, mas se eles se basearem, por exemplo, num caderno como Santa Catarina tem, como o Paraná, né? E eu concordo com o Rogério, a gente não precisa, nós nos baseamos muito no CEAP, né? Que é o manual do CEAP, da antigo Ministério do Planejamento, né? Que vira uma secretaria, então, enfim, um grande prejuízo nacional, em que o foco era aquilo, né? O coronel Luque, ele sempre falava, vamos focar nos manuais CEAPs para criar o caderno nacional de BIM. Eu falei, Luque, a gente já fez uma parte, mas só nós com vocês aqui é pouca gente, precisa de muito mais gente. Né? Então, eu acho que esse movimento de fato, né, dessa melhoria, né, tem aqui uma parte do incentivo, né, a novos desenvolvimentos. Quando que vai surgir uma startup que vai apresentar uma ferramenta de desenvolvimento de nível de detalhe de entidades do modelo para a nossa realidade, para as características do nossa orçamentação, e não com uma ferramenta americana que tem critérios diferentes, com lógicas diferentes da nossa. Né? Então, acho que falta um pouco desse incentivo. E, para fechar aqui, que eu também já me perdi, mas edital é fácil de fazer, no sentido de você precisar de uma ferramenta simples.
Agora, não custa nada pegar o telefone, ligar, procurar, discutir, né? Eu acho que a gente precisa dessa integração, né? De estar disponível, né? Eu vou fazer em outubro, acho que é o início de outubro, eu faço uma palestra para o setor elétrico, né? Ah, Rafael, quanto é que vai ser? Eu falei, não é nada, eu sou servidor público, vocês são servidores públicos, não tem esse problema em relação a disseminar conhecimento, né? Não tem esse problema de compartilhar experiências, porque justamente o nosso país é carente, né? Se tudo que eu for fazer, eu precisar cobrar obrigatoriamente, porque eu preciso ter a oportunidade de enriquecer nesse momento, eu acho injusto e contra os meus princípios, que é de fazer o nosso país melhorar, né? Perfeito. Aqui a gente está fazendo capacitação interna também, Rafa. Toda semana a gente destina 2 horas do meu setor, que é o setor de projeto, né? Principalmente, eu estou lá como superintendente de projeto, e 2 horas por semana a gente para tudo e faz capacitação interna. E aí é um ensinando o outro mesmo. Eu vou lá, paro, dou aula, vem outro que já tem também um certo background da aula, e outras secretarias passaram até a se interessar, perguntar se podem participar. Eu digo, claro, vem, isso aqui é de todos, exatamente nessa linha que você está falando, que não é, a ideia não é montar um curso e fazer, e ganhar, não, é capacitação interna mesmo, para que o município tenha capacidade de cobrar. Ele só pode cobrar se ele sabe fazer, né? Não tem como você cobrar se você não sabe o que você está cobrando, né? E é nesse sentido que a gente vem preparando. E eu dizia que muitas dessas coisas não precisam de grandes recursos, né? Você até lembrou, o cara tem uma conta na Google, que é de graça, ele pode pegar o editor de texto, que é de graça, do próprio Google, e fazer o texto dele, né? Tem muita coisa que é questão de organização interna, organização de fluxo, né? Organização de fluxo da informação. E isso não tem praticamente custo nenhum. É sentar com a equipe, conversar e fazer. Só isso, né? Então, tem como chegar, claro, chega um momento que você precisa do mínimo ali de infraestrutura para resolver, mas você tendo esse dever de casa todo pronto, você já deu uma caminhada muito grande, né? Você já está à frente de muitos outros municípios, muitos outros setores ou mesmo departamentos que nem isso fizeram. Pessoal, eu sei que por nós aqui, a gente iria varar a noite, né? Falando de BIM, do setor público, de obras públicas e do quanto a gente imagina, quanto a gente tem esperança de ver uma sociedade melhor, mais justa, né? Com obras de melhor qualidade. Mas vamos deixar o pessoal com vontade de quero mais aí, com saudade da gente, né? E a gente, infelizmente, vai ter que encerrar a nossa transmissão, que daqui a pouco o nosso link cai. E vamos convidar, então, o pessoal, para o professor Rogério, para o dia 16, que daqui a 2 semanas é o nosso próximo encontro. E aí a gente vai siga a gente nas redes sociais, no canal do professor Rogério, também nos canais da Conexão BIM. A gente vai divulgar o tema lá, ou o senhor já tem pronto aí, professor? Qual o tema Não, da a gente vai próxima? divulgando lá. A gente vai Vamos divulgando lá. divulgar, né? Legal. Sim. Rafa, você também está convidado a retornar, tá? A gente está se reunindo de 15 em 15 dias, debatendo diversos temas dessa área. Você é um mestre dessa área, então precisa estar aqui conosco. De vez em quando, então, eu vou me organizar para entrar e ser palpiteiro. Aí eu não sou convidado, Ótimo. eu sou plateia, e posso contribuir de uma outra forma. Beleza. Exatamente. É isso que a gente quer. Quem sabe até o final do ano, depois de ouvir várias opiniões, a gente consiga produzir alguns materiais ou até mesmo reunir o que já está pronto e fazer um grande link aí para poder disseminar para as pessoas aí do grupo, né, professor? Perfeito. Exatamente. A gente estava com esse intuito. Fizemos um grupo no WhatsApp. Quem quiser também disponibilizar aí seu telefone para entrar no grupo, que é justamente para poder disseminar cada vez mais. Muito bom, pessoal. Muito obrigada aí a todos. Beijo a todos. Professor Rogério, um prazer. Rafa, a todos os que estão aqui na sala e os que nos assistirão posteriormente aí nas gravações. Um beijo a todos. Grande abraço. Se cuidem. Até mais. Tchau, boa noite. Até mais. Boa noite.